Vasco apresenta seus 2 novos reforços e agora corre atrás de um camisa 9 que deve ser gringo. E os salários foram pagos ou não? E a vinda de um jogador que está sendo especulado? Mais uma vez o Atenção Vascaínos vai esclarecer. Verdade ou fake news? O Atenção Vascaínos está entrando no ar. Alô, turma! Um grande abraço, um abraço gigante a todos vocês que curtem o canal Atenção Vascaínos. Muito obrigado a todos vocês que têm prestigiado o nosso canal e, acima de tudo, acreditado nas notícias que o time que comandamos ao lado do Bismarck tem trazido para você. Temos credibilidade e, acima de tudo, cuidado com as informações, vestindo apenas a camisa do Clube de Regatas Vasco da Gama. Nossa intenção é trazer a informação limpa e clara para vocês. E vocês respondem com muitas mensagens carinhosas, muitas críticas, e que bom que elas chegam para que a gente possa aí sim melhorar e crescer ainda mais. Antes de começar nas notícias, quero dar um meia-culpa, porque ainda bem, graças a Deus, a gente também se equivoca. Ontem, durante o noticiário, e muita gente chamou atenção, e valeu para aquele que mandou a mensagem, 29 gols em 9 jogos, o Dario Lescano, até eu ajudaria a contratar o jogador. É uma informação errada, é verdade. Na rapidez de informar, eu acabei cometendo um erro. São 29 jogos e 9 gols. Está ratificada, ou melhor, retificada e ratificada a informação. Lescano fez 29 jogos e 9 gols vestindo a camisa do Ingolstadt, clube da 2ª divisão da Alemanha, que agora caiu para a 3ª, como nós informamos ontem. Obrigado pela consideração. O Vasco apresentou hoje seus 2 reforços para o restante do Campeonato Brasileiro num hotel da Zona Oeste do Rio de Janeiro, ao lado do diretor executivo Mário André Mazzucco, Richard, ex-jogador do Corinthians, emprestado pelo Clube Paulista, e Marquinho, que estava jogando ultimamente no Clube Atlético Paranaense, foram apresentados oficialmente, são reforços. Richard veste a camisa 25, como fazia no Fluminense, e também Marquinhos veste a camisa número 8. Olha a responsabilidade, hein, Marquinhos? Camisa 8 de Juninho Pernambucano, de Giovani, de grandes craques para o Vasco da Gama. Ambos falaram, e a gente tem aqui as imagens, as informações em relação àquilo que declararam na coletiva de hoje à tarde, quando foram apresentados oficialmente como reforços do Vasco. Que falem Marquinho e Richard. Boa tarde. Primeiramente, agradecer a recepção, todo o tratamento que eu tenho tido aqui no Vasco. Obrigado pela oportunidade. Agradecer a toda a comissão. Primeiramente, boa tarde. Queria agradecer ao Clube de Regatas Vasco da Gama pela oportunidade. Agradecer a Deus também por estar num clube tão grande do Rio. E agradecer a comissão que está me dando essa oportunidade. O torcedor pode agora ficar na expectativa, sim, da contratação de um camisa 9. Como nós informamos ontem, Santiago Trellis não vem mais. O Internacional disse não à possibilidade de liberar o centroavante. O Vasco corre atrás de um outro jogador. E aí eu vou explicar já já a questão do número de inscrições no Campeonato Brasileiro. Jogadores que podem chegar de Série A para jogar numa equipe também de Série A. Mas antes disso, a gente vai trazer aqui uma informação porque é praxe do canal a gente buscar sempre aquilo que é verdade, correndo atrás da fonte. Deu um trabalhinho, mas para nós é um grande prazer. O nome do atacante Leandro Pereira, que você vê aí. Leandro Pereira foi jogador da Chapecoense, estava no Palmeiras e foi vendido para o futebol japonês. Leandro Pereira foi muito especulado no Vasco. Bom, a gente foi buscar informações desse jogador que hoje ainda está jogando num clube da 2ª divisão do futebol japonês, o Matsumono. Vamos ouvir Thiago Bontempo, que é repórter do Globoesporte.com, talvez o melhor repórter em relação ao futebol japonês, super atualizado, para saber se o Leandro Pereira vier, se é um bom reforço ou não para o Vasco. Como é que foi a temporada do Leandro Pereira no Japão? Fale aí, Thiago, muito obrigado pela participação. Olá, Flávio, Bismarck, tudo bem com vocês? Sobre o Leandro Pereira, ele está jogando no Matsumoto Yamaga, time recém-promovido para a 1ª divisão da J-League,
Inclusive ele joga junto com o Daizen Maeda, um atacante muito veloz que está na seleção olímpica, está aqui no Brasil disputando a Copa América. O Matsumoto é um time que está fazendo uma campanha até que razoável dentro das pretensões do clube, está em 14º lugar na J-League, fora da zona do rebaixamento, mas tem um dos piores ataques da competição, só marcou 8 gols em 15 rodadas até agora. Ou seja, é um time que joga um futebol bem defensivo, tem a menor média de posse de bola do campeonato, não cria muitas chances de gol, então o Leandro tem passado mais tempo marcando do que atacando. Ele não tem se destacado tanto assim no time, né? Ele fez apenas 2 gols até agora, não tem nenhuma assistência e quase sempre ele é substituído no segundo tempo. O grande momento dele foi em abril, quando fez o gol de empate do Matsumoto contra o Shonan Bellmare, já no finalzinho da partida. Nesse mês ele foi até eleito o melhor jogador do time, mas tirando isso, por enquanto é uma passagem bem discreta do Leandro por lá. Bem, um abraço a todos. Até a próxima. Ok, muito obrigado, Thiago. Mas a gente tem que correr atrás da notícia. E buscamos, apuramos, cavucamos ali, cavucamos acolá, mandando mensagem para um, para outro. É assim o nosso trabalho, trabalho de formiguinha, de correr atrás para informar você, torcedor do Vasco. E descobrimos Neto Genovese, da NG Soccer, empresa que cuida da carreira de Leandro Pereira. Depois de muita conversa, bater papo, uma pessoa extremamente solícita e muito educada, Neto Genovese nos mandou esse áudio falando da situação de Leandro Pereira. Leandro Pereira foi procurado por você, ou melhor, o Vasco procurou você ou procurou o Leandro Pereira? Qual é a situação do Leandro Pereira hoje, Neto, em relação à possibilidade de sair do Japão e voltar ao Brasil e jogar no Vasco da Gama? Grande abraço, Neto. Obrigado pela atenção. Olá, meu amigo, tudo bem? Prazer enorme falar com você. Leandro hoje está no Japão, como você bem sabe, está num clube relativamente pequeno, mas que fez um esforço muito grande para levá-lo para esse clube. Acabou vencendo até a concorrência de alguns clubes grandes do Japão. E hoje ele está indo muito bem lá, e a última vez que eu estive lá faz uma semana atrás. Fui porque houve algumas sondagens de outros clubes do próprio Japão, mas o presidente deixou bem claro para mim que não abre mão do Leandro nessa temporada, não vejo isso uma situação possível a ser feita por conta das palavras do presidente. Não vou dizer impossível, porque o futebol sabe como é, as coisas mudam sempre, mas o Vasco em nenhum momento nos procurou também, não tive conversa com ninguém do Vasco. Acho que isso deve ter sido somente uma sondagem via imprensa, algum burburinho dessa forma, mas oficialmente te digo que não teve contato nenhum. Seria um prazer, óbvio, conversar com o pessoal do Vasco. O Vasco é um clube que dispensa comentários, um clube grande no cenário mundial. Fico muito lisonjeado só de ver a torcida aí e a imprensa cogitando o nome do Leandro. Fico feliz por isso. Até uma situação engraçada que quando eu fui para o Japão levar o Leandro, na volta eu encontrei com o Bismarck, que é um doce de pessoa, um cara maravilhoso e que tem uma história no Vasco que ímpar, né? Então, fiquei muito feliz em receber essa ligação sua e perguntar sobre o Leandro por conta do Bismarck e pela grandeza do Vasco. Te agradeço, quero deixar aqui um abraço forte para esse meu amigo Bismarck e que tudo ocorra bem aí para vocês. Bom, aqui é assim, a gente esclarece a situação. E vamos esclarecer duas outras situações. Juninho, zagueiro do Palmeiras. Juninho é um jogador que veio do Curitiba para o Palmeiras, zagueiro alto, canhoto, jogador de boa técnica, mas que não foi bem no Palmeiras. Foi emprestado ao Clube Atlético Mineiro e tampouco foi bem. Voltou agora ao Palmeiras no início do ano e não jogou, não está sendo aproveitado pelo técnico Luiz Felipe Scolari. E a notícia é, o Vasco está contratando todo mundo, o Juninho está vindo aí. Falei hoje com uma pessoa ligada ao futebol do Palmeiras que me disse o seguinte, não há nenhum pedido do Vasco. E fui até o Vasco, busquei a informação e não há verdade alguma. O Vasco não fez nenhuma solicitação por esse jogador. E aí eu tiro até um pouco do que é lógico. O Vasco tem o Leandro Castan, zagueiro canhoto, e tem um quarto zagueiro muito bom, que é o Ricardo Graça, também canhoto.
Contratar 3, eu acho que seria um pouco demais. E aí fiz uma consulta também, porque muita gente pergunta e você tem que continuar mandando a sua pergunta, tirar a sua dúvida é a nossa prioridade em relação a Arthur Cabral, centroavante. E hoje eu tive a informação de uma pessoa também de dentro do Palmeiras que me disse o seguinte: o Palmeiras forma o seu elenco para utilizá-lo na maioria. Não tem o porquê, mesmo que não use o jogador todo jogo, todo atleta do elenco do Palmeiras é muito importante. Essas especulações são muito chatas. Arthur Cabral não sai do Palmeiras, Guerra não sai do Palmeiras, Matheus Fernandes não sai do Palmeiras, Johan não sai do... Nenhum desses jogadores, para que o torcedor do Vasco definitivamente esqueça essa possibilidade. Daqui a 3 meses, um jogador desse pinta no Vasco. Ah, Flávio, você é louco, você disse que... Hoje, a informação é essa. Nenhum desses jogadores, nenhum sai do Palmeiras. O Palmeiras paga os seus jogadores não para emprestá-los, para reforçar possíveis adversários. Mesmo que o Vasco não esteja hoje no mesmo patamar do Palmeiras, mas é um grande time do futebol brasileiro. Portanto, Arthur Cabral e Juninho sem chance. Juninho é fake total e Arthur Cabral nenhuma chance de deixar o Palmeiras, pelo menos nesse instante. Hoje mais um dia de trabalho em tempo integral, o técnico Vanderlei Luxemburgo tirando o couro da rapaziada. Vai ser tempo integral direto, com alguns intervalos para treino de manhã ou à tarde, com um descanso, mas tirar o couro, aproveitar ao máximo essa fase de intertemporada. O Vasco está voltando antes, tem muito time que ainda vai voltar domingo, segunda ou terça. O Vasco voltou ontem, já trabalhando hoje, vai trabalhar sábado, domingo, enfim. No dia 6, seguindo para Foz do Iguaçu, para fazer a intertemporada antes do jogo contra o Grêmio, dia 14 de julho, na Arena do Grêmio. E agora, sábado, dia 29, alô Cariacica, alô Espírito Santo, que manda tanta mensagem pra gente, Vasco e Rio Branco, está confirmado. O Vasco vai até Cariacica, no Espírito Santo, enfrentar o Rio Branco, um dos times mais tradicionais do futebol capixaba. Nesse treinamento, principalmente aprimorar a questão de 3 atletas, como a gente vem batendo sempre aqui, Breno, Leandro Castan e Ramon, lateral esquerdo. Aliás, sobre Leandro Castan, eu disse isso ontem e prometo, segunda-feira vou cobrar das pessoas do Vasco que me deem a informação certa se Leandro Castan pode ou não jogar no jogo com o Grêmio em função de uma possível suspensão. Ele teria sido julgado por uma suspensão num jogo da Copa do Brasil, teria sido punido e o Vasco conseguiu um efeito suspensivo. Eu quero saber, porque se o Vasco escala esse jogador irregularmente e perde pontos, seria uma grande vergonha. Então estamos em cima, vamos cobrar do departamento de futebol, do departamento de registros do Vasco, vamos procurar a CBF para saber direitinho o que está acontecendo em relação à situação de Leandro Castan. Aliás, voltando ao assunto reforços, algo muito importante para você, torcedor do Vasco. Ontem nós trouxemos a informação aqui de que o Vasco pode, como qualquer clube de Série A, inscrever 5 jogadores vindos de clubes da Série A. E a dúvida era, o Vasco tem 3 ou tem 4 inscritos? Hoje obtive a informação de dentro do departamento de futebol do Vasco, mas eu vou à CBF segunda-feira, vou procurar ratificar isso, que 3 jogadores estão inscritos e hoje foi inscrito o 4º. Richard entrou no bolo, Marquinho já havia sido inscrito, o Marquinho vale sim como um jogador inscrito por uma equipe de Série A vinda para o Vasco da Gama, além de Sidão e Valdívia. O Vasco tem direito a mais uma contratação. E por isso, estrategicamente, o jogador que o Vasco procura para o comando de ataque deve ser gringo, vir de fora do Brasil para não ocupar essa vaga. Se pintar alguma possibilidade de algum jogador de Série A do brasileiro, completa essa 5ª vaga, mas provavelmente não vai ser o centroavante. O Vasco vai cavucar aí a América do Sul para trazer um jogador para essa posição. Em relação ao Lescano, o negócio esfriou muito, a atitude do empresário divulgando, falando, dizendo que o jogador estava praticamente certo, que a coisa estava bem encaminhada, causando o alvoroço que causou, acabou sendo um tiro no pé. O Vasco está repensando, não sabe se vai ficar com o jogador, não sabe se vale a pena, até pela característica, como nós trouxemos ontem aqui, um jornalista paraguaio nos disse que o Lescano é um segundo atacante, não é um 9 de área. É bom jogador que pode jogar de ponta de lança ou de segundo atacante, mas o Vasco quer sim um jogador de área. Para os lados, já tem Rossi, já tem Marrone, já tem outros jogadores e a princípio não vai precisar de um jogador desta forma. Mas sim, vai contratar um centroavante, um jogador gringo, numa boa oportunidade de mercado,
campeonato para não preencher essa quinta vaga que o regulamento da CBF impede o Vasco de contratar mais alguém, além de mais um desses 5. Muita gente perguntando, e aí, Flávio, os salários saíram ou não saíram? Não saíram. E a explicação é bastante simples. O recurso está garantido. No entanto, como a gente sempre diz aqui no canal, o Vasco é uma gangorra em relação à sua conta. Ora com penhoras, ora com bloqueios. Na quarta-feira o dinheiro poderia ter sido liberado, mas uma penhora de 7 milhões de reais impediu esse depósito. Hoje, o dinheiro liberado não foi depositado porque a conta foi bloqueada. O departamento jurídico do Vasco está agindo para fazer um acordo com o credor para tirar o bloqueio da conta e aí sim negociar a parte com esse credor. Em função de tudo, o Conselho Fiscal está em cima de querer realmente fazer o correto e precisa ser feito o correto, precisa se saber a origem desse dinheiro, precisa se saber que ele vem por dentro, não tem nada de errado nisso. Então, o departamento financeiro do Vasco está equacionando junto com o jurídico a liberação da conta bloqueada, o que realmente é terrível para o Vasco, é uma vergonha para o Vasco, mas são aí anos e anos e anos de desmandos, de erros, e o Vasco vem continuando pagando a sua conta. E aí sim, muito triste, muito funcionário em São Januário triste, amuado, até a gente informa aqui que hoje vai sair o salário, a gente tem uma audiência, as pessoas ficam na expectativa, e eu hoje fiquei o dia inteiro em cima das pessoas do clube na área financeira querendo saber, porque é importante a gente informar ao torcedor do Vasco que o funcionário do clube precisa receber, a pessoa mais humilde precisa receber. Já receberam mês passado 1 mês, e vão receber. Segunda ou terça-feira, a informação que eu tive é que esse problema da conta vai ser resolvido, vai ser desbloqueado, vai poder ser feito o aporte, e aí sim, como eu disse, o Vasco vai pagar o salário de abril vencido em maio para atletas e para os funcionários, e vai pagar direitos de imagem dos jogadores, mantendo tudo em dia. Vai ficar em aberto o maio vencido em junho, que venceu ontem. O Vasco sempre paga no dia 20. Mas a informação que nós temos é que, em função de um bloqueio de conta, o dinheiro não pingou nas contas dos funcionários. Vamos cobrar, vamos ficar em cima. Os funcionários, todos os atletas, todo mundo que trabalha merece receber. E a gente vai fazer esse papel aqui de fazer essa cobrança à direção do Clube de Regatas Vasco da Gama. Dando uma informação em relação a Bruno César. Muita gente pergunta do Bruno César, porque o Bruno César vai sair, o Bruno César vai receber proposta. Falei hoje de novo com o Matheus Braga, que é agente da empresa Life Pro, que é quem cuida dos negócios do Bruno César. E me disse, não tem proposta nenhuma, não tem nada para ele é um jogador do Vasco, vai cumprir o seu contrato, está muito esperançoso com o trabalho do Vanderlei Luxemburgo, que possa voltar a ter oportunidade, e o Bruno César, por enquanto, permanece jogando no Vasco da Gama. Em relação à base, a gente aqui sempre informa sobre a base. O Sub-15, a primeira partida da decisão da Sub-15 contra o Fluminense foi ontem, lá em Austin, 0-0, o segundo jogo no dia 30, em Laranjeiras. E 2 informações referentes a jogadores importantes do elenco Sub-20 do Vasco. O lateral direito, Natan. Durante a Taça São Paulo de Juniores, muito se especulou na possibilidade desse jogador ir para o Valência. Ele não está sendo utilizado. E o nosso repórter, João Pedro Scofano, foi correr atrás, buscar as informações. E hoje, conversando com o João Pedro, ele me disse, olha, a informação que eu tenho é de que o Natan não está sendo escalado, pelo menos por enquanto, por um pedido, ou melhor, por um pedido não, por uma opção do técnico Marcos Valadares, que está preferindo o Caio Tenório. Mas, nos bastidores, há uma informação de que sim, o Natan pode sair, ser negociado a qualquer momento, talvez agora, nesse meio do ano. E um outro jogador que também está novamente com uma possibilidade é o Lucas Santos. O João me colocou aqui que ouviu algumas pessoas estrangeiras, gringos, que até pareciam falar russo mesmo. Aqui é muito no ar, a gente não tem a informação concreta, mas vendo a decisão da Taça Guanabara, que o Vasco ganhou do Flamengo por 1-0 e perdeu nos pênaltis, gol do Lucas Santos. Lucas Santos fez um golaço, fez uma ótima partida e que pode ter, de repente, acendido o pavio outra vez da possibilidade dele ir para o futebol russo. Vamos esperar. As notícias hoje em relação aos dois são exatamente essas. Então, a gente tem que esperar para poder dar uma notícia mais concreta para o torcedor do Vasco da Gama. Amanhã, tempo integral de novo, domingo, treinamento forte. E para concluir esse boletim, eu queria mostrar uma coisa aqui para vocês. Esse rapazinho aqui, representado por esse bonequinho, é um dos maiores ídolos da história do Vasco. Antônio Augusto Ribeiro Reis Júnior, o Juninho pernambucano. Juninho está viajando agora à noite para Lyon para iniciar uma nova fase na sua vida como diretor executivo do Lyon.
Eu tenho o prazer enorme de tê-lo como grande amigo, de ter uma pessoa adorável ao meu lado, um companheiro de mais de 20 anos de convívio. É um amigo que não se separa, um amigo que em todas as horas sempre nos atendeu. É um amigo de todos do canal, muito amigo do Alexandre Almeida, muito amigo do Emerson Rocha, adora o Bismarck, apesar de não terem sido contemporâneos, gosta das pessoas. Juninho, a gente manda um grande abraço para você e deseja toda a sorte do mundo. O que tiver relação com o Vasco, a gente vai registrar. Como falamos de Marta, como falamos de Felipe Coutinho, vamos falar de Juninho Pernambucano. Que Deus te abençoe, meu irmão. Que você faça um grande trabalho no Lyon, que o Lyon seja novamente protagonista, porque com você foi protagonista em 7 dos 8 anos que pela França você passou. Agora, como diretor executivo, que você tenha toda a sorte, coloque o seu know-how, coloque a sua expertise, porque de bola você entende muito. E tenho certeza que a grande massa cruzmaltina, que tem muita saudade sua, deseja a mesma sorte que eu estou desejando em nome de todos os amigos do canal. Grande abraço, Juninho. Toda a sorte para você. Tchau, turma!